Fala pessoal, tudo bem? Sou o Michael, sejam muito bem-vindos ao Med Podcast. Salve galera, meu nome é Bernardo e seja bem-vindo a mais um DesconstruCast. Pessoal, meu nome é Vitor Miranda e sejam bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast. Hoje, dia histórico, temos os 3 podcasts da casa aqui juntos para gravar algo que a gente não fez ainda, né? Desde que a gente veio aqui para... falta, né? Esse papo aqui. Exato, a gente tava, né, combinando um tempão, mas aqui não tem agenda, né, porra? Todo mundo executivo e todo mundo... Mentira, o Michael mora em Ponta Grossa, pô. Pra cima de mim não. Todo mundo aí ocupado, mas basicamente hoje, né, olha só, né, lembrando que hoje nós temos os podcasts reformulados com a nova marca da AF aqui. O Vitão até falou que é o Barbie Podcast, né? Tá aparecendo. Mas é uma versão prévia aqui do que vai ser nosso cenário, vai começar uma reforma aqui, vai ter toda a cenografia nova, então a gente tá só aquecendo aqui os motores pro que vem aí. E vai ter um canal, parece que é spoiler, né? Onde você vai poder ter acesso a todos os podcasts do Além da Medicina. E outros, né? Em um único local. Exatamente. AFIA Casts vem aí. Hoje a maior discussão foi quem vai ser o host desse podcast, né? Cara, a gente tava na discussão aqui, eu acho que eu sou host porque eu tô aqui sozinho, né, desse lado. Não, a gente respeita a idade, é por isso mesmo. Principal fator aqui. O Vitão, o Bernardo deu a ideia de quem tem o braço maior, aí vai ser o Vitor, não tem jeito, o cara tá... Moraes, dá um zoom aqui, tá histérico aí, ó. Aí, ó. Quase tá não coube na câmera. E aí, fake nerd ou não? É o tema do podcast. Não sei, já tenho meu veredito. Look at him. Deus me perdoe. Jesus kid. Mas, cara, hoje a ideia é justamente a gente chegar aqui para contar a história do Além da Medicina, como é que surgiu esse projeto, no que ele se desmembrou, por que hoje a gente está no Grupo AF, o maior ecossistema de saúde aí, de educação médica do Brasil. Muito orgulho de estar aqui hoje. Inclusive, acabamos de ganhar um prêmio, né, de a melhor empresa de educação do setor. Exatamente. Valor econômico. Muito bom. Eu ia falar alguns números aqui que eu peguei. No último evento que a gente participou lá em BH, tinha o nosso stand lá, bonitão. E acho que tá até atualizado já, mas no dia, né, mês passado, eram 295 mil médicos, né, usando alguma das nossas soluções digitais aqui na AFIA, mais de 18 mil médicos formados pelas faculdades da AFIA, e 1 a cada 3 médicos no Brasil hoje escolhem uma das soluções que a AFIA tem no digital para acompanhar, desde que seja na sua preparação para residência, no consultório, na parte financeira, enfim, toda a carreira médica, a gente tá com os colegas aí. E como diria o tio Ben, great powers, great responsibility. Exatamente. Hoje no Grupo AFIA, para quem ainda não está familiarizado, nós temos soluções como o Whitebook. O Whitebook, né, faz parte do Grupo AFIA. Cardio Papers, né, agora AFIA Papers, né? Papers, os caras tão chiques, né? Tão chique, AFIA Papers. AFIA Papers, iClinic, MedCell, tem bastante solução. SHOSP. Cara, tem o Finanças Dominadas também. Esse aí é campeão. O Além da Medicina, né, o AFIA Além da Medicina. Hoje, né, a gente criou o Além da Medicina lá atrás como uma coisa única, né? Depois a gente foi realmente ampliando aí. Cara, eu acho legal a gente falar disso, né? Porque o pessoal vamos contar a história, né? Vamos contar aqui no dia, né? Tem muita gente aí que talvez não conhece a história de pouquinho em pouquinho, mas é legal vocês entenderem como que surgiu esse projeto, como é que ele tá se desdobrando ao longo dos anos e o porquê, né, que a gente faz o que a gente faz hoje. Vamos lá do início mesmo? Lá do começo. O que aconteceu, pessoal? Eu, Bernardo e o Michael, e aí vocês vão, enfim, puxando aqui as versões, né? Que cada história tem 3 versões. Cada um e a verdadeira, né? A minha, a da outra pessoa e a verdade, né? Mas o ponto foi, tava eu, Bernardo e o Michael em 3 fases distintas da vida ali, isso em 2019. O Michael já especialista, nefrointensivista, procurando algum movimento ali no digital, já tinha feito uma questão de fotografia, tinha tido, enfim, um Facebook forte nisso. O Bernardo no R1 de cirurgia geral, ou seja, de um especialista há 20 anos, né, que era o Michael, já estava 20 anos trabalhando aí na... Sempre tem, né? Sempre, lógico. E o Bernardo no R1 de cirurgia geral com um projeto do Mentoria Residência, não, Mentoria Médica. Mentoria Médica. Tinha um planner do Mentoria Médica, era isso? Você tem uma ideia, até hoje o contato que eu tenho no celular é Bernardo Mentoria Médica. O meu é Dr. Bernardo. O meu é Dr. Bernardo. Dr. Bernardo. E eu tava ali, tinha terminado meu R3 e tava começando a procurar outras coisas ali, além da especialidade para fazer. E eu tava procurando... Eu tinha sido convidado para participar de um projeto para ensinar pacientes diabéticos a como ter um estilo de vida melhor por meio de um curso, né? De um infoproduto. E aí, a gente se encontrou num contexto que foi o seguinte. Tava surgindo no Brasil, né? Esse movimento de marketing digital, grupos, fraternidades, masterminds e tudo mais. E aí, tinha um grupo que tava muito forte na época e eu vi que o Michael tava dentro desse grupo.
O Michael já tinha uma presença grande aí no Instagram. O Michael já era blogueirinho, já. Eu só não tinha encontrado ainda no que eu ia fazer, né? Porque eu fazia meio que de tudo um pouco, né? Então, era igual um pato, né? Igual um pato. Exato, fazia de tudo, tudo mal feito. Nessa época era foto ainda, não? Não, cara, eu lembro que eu comecei com foto, né? Fotografia, inclusive até comentei num podcast recente, né? Fotografia virou um hobby pra mim. E, na verdade, eu acabei, assim, gostando muito daquilo, me desenvolvendo, ganhei alguns prêmios de fotografia. Pior foto do esquema. Isso, né? Pior foto tipo prêmio foto mais coitado. Prêmio do coitado. E cara, daí eu comecei... Parar de zoar, que a gente vai zoar um podcast inteiro. Não, E aí, cara, disso da fotografia, que foi alguma coisa que eu até comentei, né? Que tudo que você desenvolve de habilidade na sua vida, em algum momento você vai usar aquilo, né? E a fotografia me trouxe, inclusive, como médico, uma capacidade muito maior de observar as coisas, de enxergar ali, nas minhas visitas de UTI, por exemplo, eu sempre gosto de passar à beira do leito olhando o paciente. Então, eu sempre percebia alguma coisa, parece que meu olhar ficou mais apurado. Isso da fotografia, daí eu comecei a fazer textos sobre paternidade, lancei um livro sobre isso na época, realmente sim, teve uma repercussão. Mas aquilo não me dava dinheiro, né? Assim, realmente era algo que eu gostava bastante de fazer, mas era mais um hobby, né? Era um hobby. E aí eu comecei a ver, falei, poxa, tem um potencial aqui. Eu vi a gente ganhando dinheiro no digital e tudo mais. Eu falei, o que eu posso fazer que mude a vida das pessoas, né? E que ao mesmo tempo possa dar uma remuneração para mim. E eu tava buscando realmente, entrei nessa fraternidade para entender sobre o digital, porque na época eu não sabia nem o que era uma lista de e-mail, não sabia como... Um lead, né? Eu nada, não sabia que era um lead. Exato. Então a gente não sabia nada. Entrei lá para aprender. E lá, conversando com os caras, aprendendo e tal, eu fui, né, tentando desenvolver aquilo ali. Foi quando você surgiu na minha vida. Eu lembro que te marcaram nos stories, eu vi lá seu nome e eu falei, pô, tem um médico aqui nesse grupo. E eu tava querendo entrar já pra aprender e eu comecei a trocar ideia com o Michael foi super receptivo, ficou trocando ideia pra caramba ali. Na época eu lembro que tinha uma questão que era, se você trazia alguém pra dentro do grupo, você tinha ali uma comissão, um incentivo ali. Isso. Era comissão mesmo, né? Comissão, Eu acho que era 10 mil pra entrar na época, não era? E aí cara, não, será que não era? Eu acho que era 10 que eu paguei. Eu paguei 3,5. Não, eu paguei 10, eu lembro que tava subindo muito. Tava igual a ação da Magalu nos tempos. Mais comprou na baixa. Aí o Michael falou, não, cara, ó, se você entrar aqui falando que você foi indicado meu, eu vou ganhar, acho que é R$1.000. Uma coisa assim. Mas aí eu te devolvo esse dinheiro e tal, pô, a gente é colega aqui e tal, quero mais pessoas aqui dentro. Eu falei, pô, esse cara é gente boa, velho. E aí eu entrei. Na verdade eu ganhava 8 mil, eu devolvi milão pra ele. zoeira, não é verdade? Financista, né? E aí eu entrei. E aí eu lembro que, você já tava no grupo já, né, também? Já tava no grupo, só que era outro grupo, né? Era o grupo Júnior ali. De gente mais jovem. Sub-25 anos, olha só. O Bernardo, enfim, de 60 anos pra 25 aqui no podcast, né, o Michael. E eu lembro que teve um encontro presencial desse grupo em São Paulo, uma festa de alguém. Eu não sei se o pessoal reparou, mas os três não se conheciam. Não, a gente não se conhecia. Tem esse ponto, né? O Vitor conheceu o Michaal, e aí agora o Vitão vai contar como conhecia. E a gente não se conhecia na vida, assim. E aí teve essa festa, eu lembro que eu tava lá conversando com o pessoal, aí chegou um cara, eu tava no balcão pegando uma Heineken, eu lembro direitinho. Chegou um cara magrelinho. Chegou o Bernardo com o óculos dele, né? Assim, aquele pálido. Não tinha tempo pra comer. Hemoglobina de 8. Shape de R1, um cara de R1 pálido, assim, consumido. Falei, caramba, será que tá precisando de alguma coisa? Aí ele me chamou, falou, pô, prazer, meu nome é Bernardo e tal, eu tenho um projeto assim, assim, assim. E aí quando a gente foi conversando, eu falei, pô, super interessante o assunto dele. Mas quando ele me falou que eu sou R1 de cirurgia geral, eu falei, caramba, bicho. E no mesmo hospital que eu fazia, né? Que era o IANSP, o Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo. Eu falei, pô, esse cara tá no R1 de cirurgia e tá pensando nessas coisas aqui, tem alguma coisa nisso aqui. E aí eu tive a ideia ali de criar um grupo no WhatsApp, coloquei o Michael e o Bernardo, falei, galera, se apresentem que eu acho que tem coisa boa aqui pra gente fazer, porque os três estavam nesse movimento de estar... Não vou falar reclamando da profissão, porque a gente tá numa profissão que é muito boa, a medicina, mas percebendo que dá pra fazer mais e querendo fazer mais, né? Querendo... Na época a gente não tinha esse nome ainda, ir além da medicina, né? Isso, Aliás, tem uma história boa desse nome aí, né? Tem. E aí a gente colocou nós três no grupo ali e começamos a discutir como que a gente ia criar alguma solução juntos, né, pra medicina. Até eu lembro, o Bernardo, ele foi te chamar na festa, ele ficou até meio receoso. Será que eu chamo? Será que eu não chamo? Então, você conhecia ele do Instagram, é isso? Exato. Eu já tinha visto o trabalho do Vitor no Instagram, na época ele falava muito sobre essa questão de medicina do esporte, diabetes e tal. Aí eu lembro que as coisas corriam, apesar de a gente estar em grupos diferentes dentro da mesma fraternidade, pessoas comentavam, tal, dos membros. Alguém alguma vez comentou dele, por isso que eu comecei a acompanhar. E aí, eu vi ele nesse encontro que teve presencial,
E, cara, na vida real, eu sou uma pessoa mega introvertida. Verdade, cara, é verdade. Não sou de puxar assunto com as pessoas. Eu sou o cara que puxa assunto. Só que, sei lá, teve alguma coisa ali que eu falei, cara, eu acho que vale a pena, vou puxar a conversa. Aí entramos nesse negócio aí de empreender, das coisas que ele tava fazendo, as ideias que eu tinha. E aí teve muito fit, cara. A gente nunca tinha conversado e a gente ficou, sei lá, umas 2 horas lá batendo papo. E a gente foi jantar depois, né? Isso é uma prova, pessoal, pra quem não acredita em amor à primeira vista. É isso. Essa é uma prova cabal de não, que mas existe. eu acho que tem uma lição importante aqui, cara, que você não tem que esperar as oportunidades, né? As oportunidades não vão chegar e vão, sei lá, cair no seu colo. Você tem que muitas vezes criar. Isso vale pra quando você vai conversar com o seu preceptor na residência, isso vale quando você vai falar com o seu chefe, quando você vai começar seu consultório, quando você vai investir. Não existe um momento certo, né? Você tem que criar essas oportunidades. É uma coisa que eu comentei até num podcast uma vez, foi o seguinte, né? Que às vezes hoje o pessoal fica muito preso numa questão que é, poxa, eu não sei, tô em dúvida na especialidade, tô em dúvida nisso. Só que eles ficam esperando que as coisas se resolvam do nada. Eu não sei meu propósito. Ou pior, eles delegam a decisão, né? Delegam a decisão, exato. Uma coisa que o Bernardo sempre fala que eu gosto muito, se você não decide, os outros vão decidir, alguém vai tomar decisão por você. Exato. Né? Então esse poder de decidir. E aí eu vejo muito isso, o cara, ele quer esperar uma fórmula mágica que de repente alguém chega, tá aqui a bala de prata, né? Isso aqui, é a especialidade que você vai gostar, que você não vai precisar trabalhar muito, você vai ganhar rios de dinheiro, você vai ser feliz. Cara, não vai acontecer. Você vai ter que ir cavando essas oportunidades. E aí o Bernardo falou, poxa, será que eu... Chamou. E ali, cara, apareceu algo que poderia ser uma oportunidade. Eu lembro que a gente começou a conversar, cada um contou o que tava fazendo, né? Sim. E, a gente viu que os 3 estavam ali meio inconformados com o sistema que estava, enfim, acontecendo no Brasil na medicina, e cada um tinha um ponto positivo. E a gente decidiu, falei, cara, vamos lançar ali juntos um curso, alguma coisa para ensinar para outros colegas o que a gente sabe. E aí sempre foi essa ideia, né? A gente nunca quis ser guru do negócio. Mas o Michael sabia algumas coisas, o Bernardo outras, eu outras. Vamos colocar isso tudo junto em um lugar e enfim, passar esse conhecimento para frente. E aí começou uma jornada muito maluca aí. Eu acho que um dos diferenciais no início nosso foi sempre isso, né? A gente só vai ensinar aquilo que a gente fez na prática e teve sucesso. O Bernardo ia ensinar, estudar para residência. Ele foi lá e passou na muito residência, bem né? Muito bem passado, com o método que ele tinha criado. Aí eu queria ensinar os médicos a investir, a poupar mais dinheiro, ser mais organizado. Eu tinha mudado minha vida financeira. Eu cheguei num patamar legal justamente aplicando algumas coisas ali na prática, né? Sim. E você... na época era consultório, né? Consultório. Não era nem consultório. Era marketing mix. Era um negócio que a gente não sabia o que seria. Exato. E a gente ficou num mix ali de... E tem um outro ponto dessa jornada do Além da comunicação. Medicina, que eu acho que foi um diferencial pra gente ir pelo caminho certo, é que todo mundo, quando falava de produzir conteúdo ou de ensinar alguma coisa na medicina, falava sobre medicina. E a gente não falava da parte técnica da medicina. A gente não entrava, sei lá, como que você vai tratar tal doença, como é o diagnóstico. E, esse caminho é ótimo. O pessoal do Cardio Papers, por exemplo, faz super bem isso. Só que a gente entendeu que tinha ali um espaço a ser preenchido dessa visão de carreira, de soft skills, de habilidades que não são ensinadas na faculdade. E uma coisa também que lá no começo a gente falava, a gente vai falar sobre outras coisas além da medicina, só que assim, o que a gente já considera como baseline do negócio é que, cara, na medicina você tem que se dedicar, você tem que ser bom. Isso é piso, não é teto. Exato. Não é assim, eu vou ser uma... Cara, não, isso aqui é sua obrigação. A partir daqui é o que você vai evoluir a mais. Então isso foi muito claro. Porque muita gente às vezes fala assim, né? O cara não deu certo na medicina e daí resolveu fazer outra coisa. Virou coach. Mas cara, assim, na verdade todo mundo naquele momento para o que estava se propondo a fazer estava muito bem. Tava muito bem. Né? O Bernardo quis passar na residência, tava numa das melhores residências do Brasil. O Vitão, né, terminando a residência dele, abrindo um consultório, atendendo paciente particular, fazendo aquilo bem feito, tratando a galera ali que, lembro dos depoimentos que tinha dos seus legal, pacientes. Né? A tia do diabetes. Exato. Eu ali já tinha feito clínica médica, nefrologia, medicina intensiva, mestrado, não sei o que, cara, era professor da universidade, chefe de serviço. Então eu considerava que eu tinha já tinha uma conta bancária gorda também, né? É importante falar isso. Já tava bem. Já tava bem, né? Isso em 2019, imagina 2023, né? Enfim, fico pensando aqui. Então, e aí a gente sempre foi por esse lado, né? De tentar mostrar aquilo que a gente fazia na prática e sempre deixando, cara, no resto, assim, a medicina é a baseline, você tem que... Eu lembro que aquela discussão que a gente falou do nome. Porque assim, quando a gente começou a fazer conteúdo na internet, isso aí é um ponto legal para quem tá querendo sair um pouco da caixinha e digitalizar seu consultório, carreira, o que for, que seja por um Instagram, mas ou um YouTube, alguma coisa assim. Uma presença digital, né? Porque hoje é obrigação, eu acho, ter uma presença digital, nem que seja um Google Meu Negócio bem feito, com seu nome, endereço e especialidade. Muitas críticas, né, que a gente recebeu. Porque, a gente não era
desculpa a palavra, né? Porra nenhuma. Tava começando ali querendo fazer algo que era meio que pioneiro. Tinha poucas pessoas fazendo isso, né? Aí a gente foi chamado de tudo, que se for pensar de nome e tal. E a gente falou, cara, a única coisa que a gente não vai querer ouvir é questionar o nosso nome, né? É isso. E a gente sempre ficou muito ali zeloso e cuidadoso no seguinte sentido. Pô, esse conteúdo que a gente tá fazendo é verdadeiro? Mesmo que incomode algumas pessoas, ele é verdade? Se for, ok. O curso, ele vai ensinar algo que é ético, que não vai expor o médico ao ridículo, que vai valorizar a profissão, o paciente e tudo mais? Sim. Então, se tá valendo, a gente vai fazer nesse sentido. Tanto é que esse virou o primeiro mandamento de cultura do Além da Medicina, né? Nada vale mais que seu nome. Esse era o nosso primeiro mandamento. E aí era muito interessante, justamente por isso. Poxa, eu já estava ali na carreira médica há mais de uma década, né? Então, o que eu falava... Não, é verdade. Eu falava assim, pô, não, eu construí muita coisa, eu tenho um consultório, eu tenho reputação, né, eu tenho a questão de ser professor, preceptor, não sei o que, não sei o que. Cara, eu não vou agora chegar e queimar a minha cara, né, de repente, pô, fazendo falsa promessa, fazendo um conteúdo que, porra, não é verdadeiro. Você nunca pensou em fazer um anúncio de cima do helicóptero com um mocassine com a calça na canela, assim, não? Se você, colega médico, se você está fudido, arrasta pra cima. Cara, então, a gente vê muito isso hoje, né? E, pô, a gente sempre foi muito nessa questão assim, de seriedade, pé no chão, cara, nunca era um negócio que, pô, agora vamos virar celebridade, não sei o que. Não, cara, eu acho que isso em todos os produtos, né? Todas as formações nossas que a gente tem, a gente nunca vendeu atalho, né? Nunca. Óbvio que existe metodologia, quando você se junta com alguém que já percorreu um caminho que tá um pouco na frente da sua jornada, você compra tempo. Se acelera. Se acelera. Tem ferramentas, tem o ambiente, mas nunca é um caminho fácil, nunca é, pô, garantido, nunca é, só depende de uma bala de prata aqui, não existe. Não é um corte de caminho. Não é um corte de caminho, é uma construção que pode ser mais rápida ou mais devagar, dependendo do ambiente onde você está inserido, né? Exato. Por exemplo, vamos pegar o contexto de preparação para mentoria, residência, né, para prova de residência. Cara, o que a gente faz ali no programa é facilitar o processo. Mas você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar. Você vai ter que... O Bernardo não vai lá fazer a prova pra você. Você vai ter que parar e mandar bem. Finanças, a mesma coisa, cara. A gente mostra um caminho que o médico consegue enriquecer rápido. Rápido, quando eu digo, não é da noite pro dia. Não, exato. Mas num período de 3 anos, você transforma completamente o cenário financeiro que você está inserido. E aí tem gente que vai estar super endividada e vai ficar sem dívida, tem gente que vai estar sem dívida, vai voar e tudo mais. E o consultório é a mesma coisa. Você não tem como montar um centro de infusão de vitaminas, picaretas aí, colocar um cinto brega e começar a ganhar dinheiro no dia seguinte. Não é assim que você vai aprender a fazer consultório aqui. Exatamente. Dá trabalho, tem que se dedicar, tem que fazer o negócio acontecer muito bem feito. Então a gente sempre zelou por isso, né? E é uma coisa que eu tenho orgulho pra caramba, porque hoje, quando se fala de curso na internet... Hoje nem tanto, mas antigamente tinha muito preconceito. Na verdade, nem preconceito era conceito, né? Porque quem tava fazendo, geralmente, não era coisa boa. Isso. E a gente, cara, entrou ali pra fazer muito bem feito. E acho que a melhor resposta que a gente podia ter era a aceitação do público, né? Sim. Que desde a primeira turma já mostrou que tinha gente interessada nisso. Então vamos colocar numa linha do tempo, né? Isso era 2019. 2019. A gente fez 2019 em agosto. Saiu a primeira turma do Além da Medicina, que basicamente a gente chama dessa primeira turma, a gente tem um apelido carinhoso dela, né? Que é o Frank. É o nosso Frankzinho. Que basicamente era uma comunhão de preparação para residência, marketing médico, finanças. A gente endereçava todos os problemas ali possíveis da vida do cara. E a gente entendeu que, do ponto de vista de produto, isso não fazia tanto sentido porque nem todos esses problemas já existiam na vida do cara. Né? Se o cara às vezes estava olhando para residência, ele não queria saber sobre o consultório dele. Depois ia ter essa dor. E da mesma forma, se o cara já estava na fase do consultório, ele não queria saber de preparação para residência. Exato. Mas enfim, eu acho que conseguiu validar a tese ali. Aquilo ali eu acho que, cara, não gerou quase nenhum retorno financeiro pra gente. Gerou muito mais dor de cabeça, burnout, depressão, enfim. Mas serviu pra gente falar, cara, existe um caminho aqui que dá pra ser percorrido. A gente tem que melhorar um monte de coisa. Mas o primeiro ano, 2019 inteiro, acho que foi um ano de aprendizado. Exato. De tudo, né? E conseguir conciliar a profissão com o trabalho além do trabalho ali e criar confiança, né, um no outro. Porque, só um detalhe, pessoal, a gente foi se encontrar presencialmente, isso é importante. Os 3, 9 meses depois
do CNPJ aberto. Acho que foi 6 meses. 6 meses, Foi acho. 6 meses? Foi 6. Foi no primeiro ano ainda. Ou foi no mês 9, foi no mês 9, né? Foi setembro, isso. Foi 6 meses, No exatamente. Rio de Janeiro, no Boa Praça, tomando uma cerveja. Isso, verdade. Tem essa foto aí. Então, assim, a gente não tinha o momento certo ali, a gente não se conhecia, e a gente não tinha um cenário ideal também, que é estar com a pessoa todo dia pra trocar ideia. Mas, cara, eu acho que eu conversava mais com vocês que com a Mariana nessa época, Sim, viu? total. No WhatsApp. Não, ali. era uma coisa Era constante, o dia cara. inteiro. E nessa época ainda era aquele negócio super artesanal. A gente não tinha equipe, não tinha. Não Então, tinha. cara, era assim, todo mundo se virando E no o seu nível de pra fazer. conhecimento era zero, né? Pois é. Você De nunca tinha feito, empreendedorismo, né? então, exato. Então, pô, pra quem aí tá, eu vejo muito ali no curso de consultório, né? O pessoal que já tem tudo na mão e fica procrastinando pra começar, né? Já fez a especialidade, tá super bem posicionado, é muito bom tecnicamente, mas fica, mas cara, meu consultório, daqui a pouco eu vou ver, eu vou esperar tal coisa acontecer e tal. E não existe esse dia, né? Sempre tem alguma coisa mais urgente na frente, né? O que eu olho, assim, pra essa história da medicina, que fez muita diferença, foi a decisão que os 3 tomaram de fazer o negócio andar. De colocar aquilo como prioridade, né? Então, Exato. quando você coloca a sua residência, a sua finança ou o seu consultório como prioridade, começa a dar atenção a ele, cara, a lei é que ele vai fazer esse negócio crescer. Bom, e aí, vamos... Teve uma parte ali que a gente depois separou, né? Os 3 produtos. E começou a ter muita atração online. E aí eu lembro que a gente começou... A gente criou o MedSkill daí, né? Não, vamos lá. 2019, Isso. vamos na linha do tempo. Ah, Acho que é mais fácil a gente lembrar. 2019, então a gente lança a primeira turma Vou abrir a online. galeria aqui pra ver as fotos. Exato. 2020 a gente faz o primeiro evento presencial Isso. do Além da Que, Medicina. aliás, tá chegando aí. Inclusive, ó, momento do pitch. Vai Dia lá. 7 de outubro, vem aí o Burn-In. Se você tá ouvindo esse podcast aqui agora e quer participar com a gente presencialmente em um evento aqui em São Paulo, procura a gente aí no Instagram, preferencialmente lá no meu consultório particular. Fala que tem... consultório.particular. Isso aí. Fala que escutou esse podcast, pede o cupom de desconto aí pra levar um amigo e vocês dois aí, eu espero vocês no Segundo evento do Burn-In, dia hein? 7 de outubro. Tem alguns nomes aí confirmados, né? Como Michael, Bernardo e outros 20 nomes. Inclusive a gente já pode soltar, Pode tá. soltar, Gustavo Cerbasi tá fechado com a gente. Bruno Perini também tá lá fechado com a gente. E outros nomes que vão confirmar ao longo do tempo aí. Então, enfim, manda mensagem pra gente, vai ser um prazer. São 500 lugares e o foco é médico especialista, tá bom? Exato. Aí o Bernardo falou então desse primeiro evento presencial, que, cara, lembra a loucura que foi, né? Loucura. A gente chegando lá, por exemplo, a gente tinha contratado umas meninas lá para fazer a recepção. Elas atrasaram. Então eu cheguei com as coisas no meu carro. Isso. Pra montar Seu os pai e kits. sua mãe ajudando. Aí a Julie, minha esposa, a esposa do Vitor, a Mari, a Gabi, ali... não, a Gabi não tava. A Mari e a Julie ali, cara, distribuindo os kits pra galera, montando entregando credenciamento isso, e tal. Exato. Então, cara, ali Mas eu acho que aquele evento, cara, ele... Óbvio que a gente viu ali no primeiro ano que tinha um canal ali, mas a gente viu no digital. Agora, você vê no físico, isso dá um nível de confiança, de segurança, a gente vê, caramba, cara. Querendo ou não, a gente conseguiu colocar 300 pessoas pra ver um negócio de uma marca, de uma empresa que estava recém-surgida, pra falar de um negócio que não era técnico, que o pessoal não tinha o costume, o médico não tinha o costume de ir pra um evento pra, sei lá, ouvir sobre carreira médica. Isso, exato. Então a gente ali teve muita segurança de que, puta, isso aqui tem muito futuro, cara. Isso aqui é uma coisa que se a gente colocar energia vai virar. Eu lembro que foi muito massa ver o evento, assim, acontecendo. E aí a galera falando, pô, tô vendo vocês no Instagram, aquilo que você me ensinou foi muito legal, sou aluno e tal, tô fazendo. Ali a gente viu que, pô, existe muita necessidade de aprender coisas que a faculdade nem a residência ensina, né? Aquele evento foi, cara, um divisor de águas. Foi acho legal, que foi um né, marco na nossa história, porque eu lembro que a energia da galera que tava. Sim. E a gente foi pro Tulum depois, né? Sim. Foi, nossa. Pegar uma baladinha. Imagina a gente fazendo isso hoje, cara. A gente não tem mais idade pra isso, não. E o evento foi emocionante, cara. Pô, teve choro em palestra, a galera, pô, plateia chorando. Cara, foi um negócio muito louco. Foi legal, assim. E foi ali, legal. eu lembro que eu voltei, cara, do Burn-In, e eu falei o seguinte, cara, Burn-In não, né? Era o evento Além da Medicina. Eu voltei e falei, cara, isso que a gente tá fazendo tá muito massa, cara. Isso aqui eu acho que a gente encontrou. Deu um gás aqui, ali, né? a gente encontrou o nosso caminho. E isso, 2020, janeiro de 2020. Janeiro, logo na isso. sequência, pandemia. Exatamente. Então a gente fez no momento que, cara, se a gente faz um mês depois, o negócio Não ia poder, já não daria então, certo. Isso aí é muito, muito Deus aí na nossa vida. Sempre, né? Sempre Deus. E aí depois começou a pandemia, e aí eu sempre falo, né? Quando você tem um grande projeto, algumas coisas estão envolvidas, né? A competência,
a dedicação, mas, cara, tem um toque ali de aleatoriedade, previsão divina, sorte, né? Não vou falar, a pandemia jamais foi sorte pra ninguém, mas foi um contexto mundial que mudou toda a dinâmica de consumo, de hábitos. De hábito, de consumo, de atenção. Então, as pessoas migraram a sua atenção pro digital. E a gente teve a grata sorte de já estar posicionado há quase um ano ali no Instagram. E foi um estouro, né? Se a gente for parar pra olhar agora... foi o ano que eu Além da Medicina cresceu 10 vezes, né? Comparado ano sobre ano, né? E imagina o caos de uma empresa crescendo 10 vezes e a gente, como médico ainda, trabalhando part-time ali, sem saber nada, quase nada de gestão, de negócio como um todo. Essa história eu vou ter que contar. Inclusive, a gente quase foi preso. Exatamente, essa que eu vou contar. Sobre isso aqui. Essa que eu vou contar. 2020, então... Alô, Federal. A gente começou a dividir, né, as unidades de negócio da Além da Medicina. Então, uma unidade para residência. Nossa, e aí eu puxava. Uma unidade de finanças, que o Michael puxava. E o Vitor, nessa época, ele nem estava nessa unidade de consultório. Ele estava numa outra unidade nova que a gente estava criando ainda, que era o MedSkill. Que era pro-acadêmico de medicina ali, que queria se desenvolver nessas habilidades que vão além da medicina. Em junho, a gente lançou o MedSkill. E, cara, foi um mega barulho. Foi até hoje, cara, a maior live que a gente fez no Além da Medicina. Eu lembro disso até hoje, no Instagram. A live de abertura, com a estante verde lá em casa. A gente falando sobre apresentações que convencem, a gente colocou 3.200 pessoas simultâneas na live. Uma aula pra falar de slide, né, cara? Exato. Bizarro. E aí, enfim, foi um mega sucesso. Eu lembro que a gente vendeu 1.000 assinaturas no MedSkill no primeiro dia. 1.082 em 24 horas. Nossa. E aí, cara, aquela festa, comemoração, 1.000 alunos, sei o quê. Cara, e a gente tava começando a contratar as primeiras pessoas, né? Sim. Uma delas foi meu pai, pra organizar a parte financeira, a administrativa. Salve, Sidão. Salve, Cid. Obrigado. E aí, cara, ele falou, não sei o que e tal, parabéns pelo resultado, tô fazendo aqui a consolidação do balanço, não. Como é que vocês estão fazendo a emissão de notas pra eu... Tá aí, ué. Tá aí, emissão de nota, o cara comprou na Hotmart, já tem a nota automática. Aí meu pai. Aí lá, beleza, vou procurar. Eu lembro direitinho. Exato. Ele falou, vou procurar. Aí ele me ligou. Meu filho. Bernardo. A gente precisa conversar porque não tem nenhuma nota emitida. Nossa, isso era o quê já? Era maio? Tinha quase um ano de CNPJ. Era maio de 22. Eu acho que se a gente esperasse mais uma semana, a Polícia Federal batia lá em casa. A gente, ou seja, desde agosto do primeiro curso que a gente lançou de 21 até maio de 22... Não tinha emitido nenhuma nota. E a gente foi emitir tudo retroativo e pagar o que tinha que pagar e multa e tudo mais, e resolvemos a situação. Então, pessoal, fiquem sempre amigos do financeiro aí, porque você pode ser preso por causa disso, tá bom? E foi, cara, totalmente falta de experiência, porque a gente tinha uma plataforma que, né, prometia, né, tudo tá... A gente só não viu que tinha que integrar, né? Exato, a gente só não soube dessa questãozinha, detalhe, né, de ter que integrar pra emitir as notas automáticas. E isso, cara, né, nessa época, 2020... ainda era tudo muito artesanal. Então, sei lá, a gente vai ter o financeiro, o João, que era do tráfego, e a gente contratou o Lucas, que foi quem desenhou, quem construiu a planilha do Mentoria Residência, porque na época o Mentoria Residência ainda era uma planilha. Nossa. A gente acompanhava ali... A filosofia era a mesma, mas era muito rudimentar ali. Ah, mas evoluiu bem, a metodologia evoluiu bem, né? Evoluiu bem. Aprendeu muito. E aí, eram 3 pessoas... E aí a gente fazia o design, o Vitão fazia as páginas, eu fazia os e-mails. Editava vídeo. Então a gente ia... Nossa, é verdade. Eu fazia as thumbs. E teve um detalhe. No meio dessa história toda, o Vitão virou meu colega de quarto, né? Sim, verdade. Ele chegou lá em casa e falou, não, o Vitão morava em São Paulo também, o Michael em Ponta Grossa. Não, cara, que o aluguel acabou aqui e tal, tô procurando um novo apartamento, eu posso ficar aí uns dias? Claro. Uns dias. Aí chega o Vitão com uma mala de mão. Um cachorro, tipo assim, tudo que tinha na vida dele, uma mala de mão. Nem tinha verdade. Cachorro na época. Ele não, vou ficar aqui no quarto. Era um quarto só, né? Então ele ficou na sala ali. E nisso foram 3 meses ele morando comigo. Então, o QG do Além da Medicina. Quando o cara pediu pra ficar uns dias. A gente era a única empresa de 2020 que tava trabalhando presencial. Lá em casa. Isso, é verdade. Mas vale lembrar que eu salvei o Bernardo de vários plantões que ele ia perder na Exato, residência. Eu era o despertador dele ali. Teve um trade-off. Nossa, que fase boa, velho. Então, 2020 a gente se estruturou ali. Eu acho que a gente ainda não era uma empresa, mas a gente começou a
construir ali o nosso portfólio de soluções. E óbvio, né? O evento, e aliás, assim, uma palavra como essa, portfólio, jamais estaria no meu vocabulário em 2020. Exato. Na época a gente sabia, sei lá, lead já era um negócio meio complexo. Exato. Então 2020 foi isso. Eu tava no R1 de urologia, só que na pandemia ali a carga horária foi meio flexibilizada. Verdade. O Vitão tava já no 2º ano de especialista e o Michael no seu 19º ali de titulado pela... Eu tava me lascando, né? Porque daí como intensivista e nefrologista, cara, meu trabalho simplesmente assim, explodiu, dobrou, né? E aí, abriram UTIs novas, precisavam de mim lá, então, cara, naquele momento foi um momento ruim da minha vida, porque, bicho, era, assim, virado de plantão, daí passando de um hospital no outro e ainda tocando além da medicina por trás do jeito que conseguia. Então foi, o meu caso foi o contrário, né? Eu tava focado 100% no consultório e plantões. De repente. E aí, o consultório, cara, atendia paciente diabético idoso, isso acabou o consultório da noite pro dia, né? Com a pandemia. Eu tinha acabado de montar uma academia, né? Vale lembrar isso. Tinha acabado de montar a casa, que tá lá até hoje, mas sofreu 2 anos ali, cara. Eu tinha acabado de fazer um investimento de uns 200 e poucos mil, plantonista, peguei o dinheiro emprestado, e aí, na minha conta eu tenho tanto aqui no consultório, tanto dos plantões, tal da parcela, então mês que vem o consultório vai girar, vou matricular os pacientes na academia, então vou conseguir, eu ia ter que pagar, sei lá, 4 mil de parcela por mês. Aí, zero. Acabou. Aí o 4 virou 18. Nossa. E aí eu tinha 18 mil de parcelamento fixo mensal entre aluguel da sala, o salário de quem trabalhava comigo, que eu não parei de pagar, e o financiamento. Enfim, 18 mil de conta. Nossa. Aí o que você faz? Trabalha igual um burro, né? Dá plantão. Então, assim, isso é um ponto, né, que é legal a gente comentar. A segurança que a gente tem de arriscar como médico é muito grande. Mas não gosto de dar plantão. Velho, mas você não gosta também. Eu não gostei. Mas quem faz o que quer é criança, né? Isso. Adulto faz o que tem que ser feito. Exato. Eu peguei ali, fui plantão e, cara, dava 20 por mês, 20 tudo ali, fazia só plantão e além da medicina. Então, nessa fase também, eu usei esse tempo ali que não tinha muito o que ser feito. A gente concentrou na além da medicina essa energia e nos plantões, paguei a dívida logo, não fiquei devendo nada. E foi uma baita experiência. Eu lembro que ali eu falei, caramba, eu achei que agora que eu ia curtir um pouco, né? E muita gente deve ter sentido isso na pele, tipo, terminando a residência, começando a empreender no consultório, aí pandemia, vira tudo, enfim. Toda essa mudança de contexto, todo esse crescimento acelerado fez a gente ter que parar pra olhar pra aquele negócio, né? Começar a organizar a casa. Eu acho que o grande aprendizado de 2020 foi ver que... A gente já tirava dinheiro do além da medicina pra gente? Cara, eu acho que 2020... Final de 2020, né? 2020 talvez no final teve alguma divisão ali, porque, cara, mega enxuto, tinha 3 funcionários que trabavam ali também part-time com outras coisas e um negócio saiu de 100 alunos para quase 2.000. Mas a gente ficou 1 ano e meio sem pôr R$1 no bolso e trabalhando, cara. Investindo, né? Investindo, é isso que eu ia falar. A gente teve que investir inicialmente no negócio. Né? Isso é muito importante. Cara. Aliás, o Michael foi nosso banco uma época, né? Fiquei sabendo de um... Mas, cara, assim, é uma coisa importante isso daí, tá? Às vezes o pessoal cria na cabeça, vou empreender e, nossa, vou empreender porque eu vou, encher meu bolso de dinheiro, né? E, cara, veja, não é assim que vai funcionar. Você quer uma empresa de longo prazo, você vai investir na empresa. Então, nessa época, a gente fazia muito caixa. Por quê? Porque a gente sabia o seguinte, cara, se der merda aqui, se a gente não vender esse mês, a gente pelo menos tem um fôlego para continuar a operação, pagando as pessoas e tudo. Outro dia eu tava vendo um podcast que falava justamente sobre isso, cara. E aí eu acho que é legal esse elemento de expectativa quando você for começar a empreender. Que, em média, o ciclo de uma empresa vencedora é de 4 a 7 anos. Então, cara, você vai começar um negócio... Você não vai entrar com a cabeça de que ano que vem já tô ganhando daqui a 2 anos. Cara, 4 a 7 anos o ciclo. Então não vale a pena. Então fica aí. Exato, continua onde você tá. E, pô, tudo pra chegar no quarto tem que começar do primeiro ano. Então, eu acho que essa mentalidade é muito importante, né? Óbvio, às vezes você pode acertar ali e acelerar essa jornada. Sim. Pode. Mas vai com essa mentalidade, porque senão você não fica... Você sofre menos ali no processo. Né? Aí eu lembro que a gente fez essa divisão de caixa e depois a gente começou... Que, assim, também... que essa divisão de caixa que o Vitão tá falando não é nada que muda a vida. Não. Sei lá, eu acho que voltou o investimento inicial que a gente tinha feito, não tinha voltado ainda, e mais um troco ali de cara, assim, nada que você como médico trabalhando bastante... Não, até 2020, se a gente tivesse trabalhado como médico, a gente teria ganho muito mais dinheiro do que como além da medicina. Aí vem 2021. E aí vem 2020. A gente colocou pro Labore também, né? Começamos a colocar um saláriozinho, acho que foi 5 mil? Acho que na virada de 20 para 21 a gente começou. Pra se dedicar um pouquinho mais ali, pra justificar as coisas, verdade. Então, 21,
a gente teve esse aprendizado ali de, cara, a gente tem aqui uma empresa, a gente tem que se tornar empresário dessa empresa, porque até então a gente estava sendo um operador ali do negócio. A gente tem que começar a colocar o chapéuzinho aqui de gestor e não só de fazer lançamento, fazer live, fazer conteúdo, porque em meio a isso tudo, pessoal, a gente também produzia conteúdo, né? E não sei quantos aqui produzem conteúdo, mas dá um trabalho do cacete. Você tá louco. E produzia conteúdo no Além da Medicina, no perfil do Além da Medicina No e também pessoal, nos seus perfis pessoais ali, que eram canais ali dessa estratégia. Nada disso foi pensado, tudo foi meio acontecendo e a gente foi vendo o que dava certo, o que não dava certo. E aprendendo muito, né? A gente comprou muita educação, né? Sim, a gente investiu muito. A gente até hoje tem, mas era naquela época era mais forte, assim. A gente tinha uma verba pessoal de investimento. Cada um tinha um X mil por ano pra gastar com curso, imersão, mentoria, mastermind. Inclusive, não gastei o meu esse ano. Eu vou cobrar. Eu gastei o meu esse ano e, enfim, me arrependi um pouquinho. Mas aprendi. Não vou falar não, mas é porque eu poderia ter gastado melhor. Mas não, foi bom, cara. Eu tô falando merda aqui. Não, depois o que se desdobrou... É porque eu tô sentindo ele hoje um pouco já não tão útil, mas fase, bom sinal, né? Exato. Mas... Então, 22, a gente começou... 21, perdão. A gente começou a se estruturar como empresa. Então, a gente começou a olhar para pessoas... Quem a gente pode contratar, vamos trazer pessoas boas aqui para trabalhar com a gente. Começou a organizar melhor essas unidades de negócio. E 21, cara, e aí foi muito rápido, essa jornada também não é comum ser assim, iniciou as conversas justamente com a AFIA, né? Sim. A gente teve o primeiro contato ali. Via Instagram. Via Instagram. Isso. Com um dos executivos da AFIA. A AFIA estava justamente nesse movimento movimento de aquisições digital. Tinha adquirido o Whitebook, cujo fundador era o Bruno Lagoeiro, e vocês dois trabalhavam no Whitebook. Essa história é legal de contar, inclusive, vale contar. né? Porque é o seguinte, cara, como é que foi? Eu sempre conto essa história de quando um dia eu tava voltando do hospital. Isso é 2017, viu, gente? 2017. Volta lá em 2017. Isso, volta. Olha, 2021 foi a primeira conversa, o Michael tá voltando em 2017. Exato, pra você ver, cara, pra você ver como as coisas como na que vida... seu nome vale. Seu nome vale as oportunidades que você busca na sua vida, né? Eu tava saindo do hospital, de repente, assim, eu parei no sinal vermelho e eu olhei uma notificação no meu e-mail assim. E-mail ainda, hein? O e-mail, Whitebook e tal, conteudista, nefrologia. Opa! Cara, eu parei o carro, abri o e-mail e falei assim, queremos conteudistas para nefrologia e tal. Cara, eu na hora, eu parei o carro e eu respondi assim, antes de chegar em casa. Eu fui ali, cara, respondi, mandei esse e-mail. Aí depois eles pediram que eu mandasse o meu currículo, mandei o currículo e tal. Na época era por carta, né? Por telegrama. E aí, cara, mandei o currículo e tal, beleza. E aí, cara, aquilo ficou no ar, eu não sabia se ia dar certo ou não, mas eu busquei aquela oportunidade. Um dia, o pessoal me manda mensagem e fala, viu, a gente quer marcar uma entrevista, então, acho que foi o Eduardo que me ligou na época, falou, o Eduardo vai te ligar, para conversar com você e tal, pra ver, né? E beleza. E, cara, o Eduardo me liga. Nessa época, quando eu tava fazendo mestrado, eu tava, assim, afogado de trabalho, tava, voando ali e tal, e muita coisa em mente. E aí o Eduardo me ligou, cara, e eu fui, e assim, conversando com ele, trocando ideia e tal, e aí eu, na boa, eu conversei com ele o seguinte, falei, bicho, só que é o seguinte, eu preciso ser sincero. Eu tô, bicho, afogado, eu tô fazendo mestrado, eu tô nas fases dos finalmente, escrevendo a tese, o bicho tá me sugando isso aqui, consultório e tal, então eu tô meio apreensivo por conta disso. E aí o Eduardo meio que, assim, cara, foi legal conversar com você, bacana, quem sabe um dia você cria uns textos aí pro blog lá da PebMed, meio que assim, deixou entender que, né, eu não ia ser chamado, mas ele meio que deixou aquela porta aberta. Beleza, legal, cara, obrigado pela oportunidade, quem sabe mais pra frente. Joia. Passou uns 5 dias, sei lá, o pessoal manda a mensagem, você foi aprovado, você é um novo conteudista. Eu falei, como assim, velho? O cara me falou tá louco, né? O cara enlouqueceu e tal. Depois, conversando com o Bruno Lagoeiro, né, um dos sócios lá do Whitebook na época, um dos fundadores, ele falou pra mim, cara, o Edu veio falar comigo, na época a gente já tinha um nefrologista, a gente já tinha escolhido. E era um cara do Rio e tal, e aí tinha duas questões, se era de fora, de longe, a gente não tinha contratado ninguém de longe ainda, e o Eduardo falou pra mim, cara, esse cara tá fudido lá, com mestrado, não sei o quê, mas eu gostei dele, eu não sei, cara, a conversa dele, puta, eu acho que esse cara vai agregar aqui. E o Isso Bruno, em 17. Em 2017, aí o Bruno falou pra ele o seguinte, cara, chama o cara, e vamos ver como é que ele se vira. Se ele aguentar, se ele se virar com tudo que ele tem, cara, beleza, fica aí, se não der, vamos pra outra. E depois, me contaram isso muito tempo depois, né, que, cara, que ele já tinha um cara, já tava tudo certo, ele tinha ligado pra mim, era só pra, assim, desovar a entrevista e terminar o processo.
E aí ele falou, cara, e acabamos chamando você. E aí, pô, na época eu fiquei super honrado e eu fui pra cima. E comecei, inclusive, a fazer conteúdos não só de neve, como de intensiva também. E, cara, foi uma fase muito legal. A primeira vez que a gente foi numa confraternização do Whitebook foi que eu conheci o Bruno. Do Rio? Não, essa foi a segunda já. Eu fui numa antes. Eu fui numa antes. E aí a gente foi lá, conheceu a PebMed, foi pra um restaurante. E aí, nesse restaurante lá, eu conheci o Bruno. Isso era antes ou depois, lá na medicina? 18. Cara, foi 18 quando a gente tava começando. Não era além da medicina ainda, não tinha. Mas eu já tava procurando coisas no digital. E aí, porque eu fui na de 19. 19, exato. Isso. No Rio. E aí, cara, E aí, de repente, eu conversando com o Bruno, o que eu tava fazendo no Instagram e não sei o que, contando umas ideias e tal. O Bruno chama lá o cara do marketing. Não lembro se era o Lúcio na época, ele falou assim: chama o pessoal do marketing pra escutar esse cara. E os caras sentaram e começaram a ouvir o que eu tava fazendo. E, cara, o Bruno marcou aquilo, falou: vamos trocar ideia, vamos conversar. E eu lembro que nessa época, ficou um canal aberto pra ele, daí eu vim com a ideia de postar stories no Whitebook pra dar uma cara. Eu fui o primeiro que comecei a postar stories, eu falava de coisas médicas, de nefrologia e tal. Então foram coisas legais ali que foram acontecendo. Nisso, cara, quando depois veio Além da Medicina, a gente foi numa... Aí o Vitão também entrou lá. O Michael que me puxou pro Whitebook. Aliás, se vocês olharem lá nos conteúdos de nefrologia intensiva e medicina esportiva, eu acredito que tá lá aí no nosso conteúdo. Até pouco tempo atrás tinha nosso nome coisa errada lá, pessoal, desculpa. Já atualizou. E daí nessa ida pro Rio, o Vitão foi junto e tal, eu lembro que a gente, conversando, aí já existia Além da Medicina. E aí eu lembro que o Brunão conversou com a gente, falou comigo, cara, desejo muito sucesso pra vocês vão crescer, vocês vão ver, vocês são caras dedicados, tal. E pouco tempo depois, então, aconteceu aquilo, né, que a gente daí, Além da Medicina, cresceu e tal, e veio, então, a primeira conversa da AFIA. Depois a gente entendeu que tudo isso estava conectado. Estava conectado, porque foi o Bruno quem falou pra esse cara, dá uma olhada no trabalho desses caras e tal. Então você vê que uma coisa lá de 2017 foi se conectar lá na frente. Mas esse é o ponto, né, o pessoal, uma pergunta que eu recebo muito ali no meu consultório particular, quando que eu começo meu consultório? Falei, cara, já começou. Você nem sabe, mas já tá rolando. Porque as primeiras pessoas que vão confiar em você para ir no seu consultório, geralmente são amigos, familiares, colegas de residência e pessoas que trabalham no hospital com você. E se você não tá zelando pelo seu nome, por fazer bem feito, por deixar uma boa impressão por onde você passa, não vai ser depois da residência, quando você começar a consultório e colocar uma roupinha bonitinha e falar, venham consultar particular comigo, venham operar comigo, vai ter fila. Não é. Você está sendo observado o tempo todo. E ali, o que aconteceu? O contexto foi a AFIA, que eram as faculdades, né, NRE, Nicolau e Rosângela Esteves, se juntou com o Medicel e, cara, desenharam um plano que hoje, cada dia que passa, eu fico mais de chocado, né? Como que os caras pensaram nisso? E apaixonado pelo negócio, porque como que conseguiram enxergar essa parada lá em 2017, eu acho. 19 foi a IPO. 19 foi a IPO, né? Mas 2017 já começou as conversas e pensar nisso, cara. Os caras estão em 2030, literalmente falando. E aí, aquilo ali juntou, a AFIA abriu o capital na bolsa, né? Fez o IPO, que é o nome disso, captou o recurso para executar esse plano. E na execução desse plano, existiam alguns pontos importantes da jornada. Os pilares ali que a gente chama. Aí um deles era ajudar o médico a tomar a melhor decisão clínica. O Whitebook é o disparado no Brasil, o maior e melhor. Precisava de ter o prontuário eletrônico. O iClinic é disparado, o maior e melhor. Então foi consolidando. E outras faculdades. E tinha ali um espacinho, muito hoje bem ocupado, né, para essa parte de educação médica continuada, conteúdo médico, informações além da medicina. E aí, gente, nesse mundo não existe, chama eles lá porque são meus amigos e tudo mais. Não existe. Não. É uma sabatina, é uma aprovação gigantesca. É legal a gente contar essa história, né? Mas só o ponto que eu vou fechar aqui se a gente tivesse ao longo da nossa jornada esperado o momento certo, esperado o momento certo para ter a postura certa, ou agido de maneira leviana ao longo dos anos, mas de repente quer consertar, jamais teríamos sido indicados. E o que o Bruno, ou quem indicou a gente ali, pensou foi, temos uma oportunidade. Faz sentido alguém aqui nesse lugar. Esses caras fazem um bom trabalho, um trabalho sério. Já conheci eles são pessoas do bem. Tem bom caráter. Então, cara, são pessoas do bem. Fazem um bom trabalho? Vai lá e conversa com ele. E aí começou uma novela de 1 ano e 7 meses. E sendo bem sincero, né, pessoal? Nessa visão, ainda mais quando você tá olhando para no final do dia, o M&A é uma transação entre empresas, né? Entre PJ. Merger and Acquisition, né? Então, esse tipo de transação, você tá olhando para o CNPJ. Mas no fim do dia, para uma empresa de 1 ano e meio,
Não existe um Não, CNPJ não. mega estruturado e processos e nanana. Você tá comprando pessoas, no fim né? tá olhando pros empreendedores, Uhum. pros empresários, pros fundadores, pro time, pras pessoas que estão ali envolvidas. Uhum. Então é sobre isso, né? No fim do dia é tudo sobre pessoas. Então, 2021, a gente começa essas conversas demoraram 1 ano e 7 meses. 1 ano e meio praticamente até a gente concluir todo o processo. Então, eles reviram sua vida inteira por completo, auditam os números, veem se faz sentido, e aí Puxa no final a capivara inteira. Cara, existe uma questão óbvia negocial também, Sim. que a gente vai discutindo, e aí no final a gente fez essa transação. Só que nesse período, né, que a gente estava negociando M&A, imagina, cara, é um desgaste do caramba, Não, é cansativo, tá maluco. é uma coisa que, pô, nenhum de nós três nunca tinha chegado nem perto de Uhum. fazer, vai planilha pra negociar cá, pra trocar vai plantão contrato já pra é cá, difícil. exato. É. E no meio disso tudo, tinha essa negociação de um M&A, tinha o crescimento da empresa, e a gente cresceu 8 vezes, quase 8 vezes, na 21 pra verdade, 22, de né? 21 para 22, e a vida como médico. Uhum. Então, acho que 21 para 22, cara, foi um dos anos de Puxamos. Porrada. mais puxados ali, tanto é que, cara, a gente quase saiu na porrada Não, várias e várias vezes. Exato, cara. E isso é legal contar também. Nossa. Não, isso, cara, então assim, uma coisa que até hoje é Tô lembrando engraçado aqui. porque a gente, né, já cometeu alguns erros no passado em questão Vários. de gestão. Fale por você. Fale por você. Não, menos o Vitão. Na sua. Mas, cara, então Cara que assim, não a gente, erra, né? a gente Andy Groove aqui. a gente cometeu muitos erros no passado que, cara, hoje, inclusive, assim, e na época, pessoas falaram pra gente, cara, tá errado, Vai dar merda. vai dar merda. Vai A dar gente, merda. não vai, cara. Não E vai. realmente quase deu Vai merda. dar merda, Então, que hoje, vai inclusive, dar eu merda. oriento os jovens empreendedores. Viu, você tá fazendo isso? Cara, foi exatamente o que nós fizemos lá atrás e que deu merda. Então, não Escutem faça a isso. voz da experiência aí, né, Então, gente? assim, basicamente, o que começou a acontecer? Cara, quando a gente separou os produtos também na época, obviamente que um se destacou mais que o outro e tal, aí a gente começou a fazer um negócio de diferença ali de remuneração e não sei o quê. Um bônus ali. E um bônus e tal. E, cara, e aí o que aconteceu? O pessoal começou a falar, ó, esse negócio vai voltar e vai morder na bunda de vocês um dia. E, não, mas tá bom assim e tal. E realmente... aprendizado, cara. A gente quase se divorciou, Quase né? divorciou. Não, cara, Que eu acho que, inclusive, eu ia fazer uma pergunta e já vou trazer a minha visão, quero ouvir de vocês. Qual foi o momento mais desafiador do Além da Medicina? Eu acho que foi no meio desse caos ali, da discussão de M&A, da discussão interna nossa, Isso. da discussão de vida ali voltando, por pandemia, Uhum. residência, pós-residência, especialidade, Covid, e como que tudo aquilo ia se encaixar, sabe? Sim. Porque naquele momento era tudo muito incerto, tipo assim, Uhum. vamos fazer, não vamos fazer, Sim. vai crescer, como é que vai ser essa divisão no Além da Medicina? Eu vou dar a minha visão. Eu sei qual foi o pior momento ali, o mais desafiador, e não é o primeiro momento desafiador, não. É porque nós passamos por alguns, Vários, né? tem Uns vários. 10, pelo menos. Vários, Então, assim, pra mim, o primeiro momento que foi desafiador foi quando, pô, cara, tava numa depressão, tava na pandemia, trabalhando igual Nossa, isso um foi desgraçado. E, cara, eu não tava conseguindo performar tudo que eu conseguia, na área da medicina, só que eu tava tão mal que eu não conseguia nem ter essa visão de que eu não tava performando, entendeu? Tipo, era uma coisa assim que tava. E aí, de repente, pô, os moleques estavam se lascando sozinho, carregando a empresa nas costas, eu ali, puta, tentando ajudar, mas bem torto. E aí um dia eles me chamaram pra uma conversa, e essa conversa era basicamente assim, cara, queremos você fora. Eu lembro até hoje. Nós disso aí, queremos né? você fora porque a gente vai tocar sozinho aqui, né? Que você não tá contribuindo. E foi uma conversa super difícil e tal. O Bernardo chegou numa solução na época que era meio que reduzir a minha participação na empresa, eu aportaria um dinheiro na empresa e Porque a tal. empresa tá ficando sem caixa, né? Também tinha esse Exato, detalhe, né? exato. Não, a gente tava com a corda no pescoço. Exato. Aí eu falei, não, pô, então... Quase quebramos ali. E aí eu lembro que tudo que eu tinha recebido ali, né, que a gente tinha feito distribuição, então eu devolvi, voltou, né, e tal. Você pagou pra ser diluído. Eu pagou pra paguei, ser diluído. exato, pra Exato. ficar com 10% da E posição. aí quem entende um pouquinho de negócio tá pensando assim, que cagada. Não, mas Não. então, mas vamos lá, cara, olha que legal, pra mim não foi a pior fase. Por quê? Eu acho que aquilo foi, pra mim, primeiro assim, um sinal claro de que, cara, eu preciso mudar, e justamente essa conversa foi, cara, na época que eu tava, tipo assim, saindo daquele limbo, que eu tava me reerguendo. E eu aceitei o desafio porque, cara, eu tinha certeza do propósito que a gente tinha e eu não tinha dúvida que aquilo ia vir. Cara, eu lembro que eu falei pra vocês, cara, eu quero nem que seja ficar 1%, cara, e pagar, porque, cara, eu tenho certeza que isso aqui é o caminho e vai dar certo. Na época, cara, eu contei só pra minha esposa, que ela não gostou da ideia, mas ela, tá bom, se você acha que é o correto, cara, eu acho que é o correto, os caras, porra,
estão tocando ali agora, eu não tô contribuindo e tal, tão bem, então, cara, eu acho que é o correto, eu vou pagar, vou ficar... E, cara, eu via a Júlia, assim, a Júlia é muito de me apoiar em tudo, mas eu via... Claramente ela não estava satisfeita. Claramente, cara, ela tava, assim, desesperada com aquilo. Eu não contei pros meus pais na época, não tive coragem de contar pra ninguém, contei pra um amigo meu, assim, muito amigo, que o cara, ele ficou assim, tipo, sentido por mim, ele ficou triste e tal. Eu falei, cara, Deus sabe das coisas, eu tenho certeza que isso aqui. E aí, nessa época, eu comecei a performar melhor, comecei a me envolver mais, o produto começou a crescer e as coisas foram andando. Pode ser que talvez as pessoas pensem que esse foi o momento mais difícil. Não foi, né? Depois nós tivemos uma outra questão. Então, pra mim foi esse. Qual foi? Foi o de 2021 sei lá, acho que foi no meio de 2021, a gente tava no meio da negociação do M&A, a gente tava divergindo ali do ponto de vista societário. Isso. E aí você falou que ia vazar. E na verdade teve mais coisa aí, né? Teve, uma contratação que a gente fez. Isso foi antes. Foi antes. Isso foi 21. Verdade. Aqui é muita treta, né? Não, é muita, cara, é muito. Eu fiquei pensando aqui, essa foi um ponto mesmo, que eu lembro de falar com a Mariana lá em casa. Eu tô dizendo, amor, pra mim não foi a maior, eu ainda tenho outra. Eu falei, amor, eu tô fora. Pra você é aqui dentro, né? A última, a última nossa, na verdade. Da resenha de 9 horas ali no Quality. Pra mim é essa. Pra mim é essa. Eu não sei, cara. Eu acho que a de 21 talvez tenha sido mais pesada. Porque eu acho que a condição ali era mais incerta, entendeu? Sim. Ali era mais extremo. Porque ali era uma questão mais negocial nossa e tal, né? Mas aquela vez era extremo, realmente. Mas, cara, eu não sei, eu tava com tanta confiança nessa, porque acho que como eu tinha passado por algo parecido, e aí, cara, eu lembro que nas primeiras conversas que eu tive com o Vitão, cara, o Vitão, tipo assim, sei lá, abriu a mente, eu tava mais confiante, mas, cara, mas ali foi foda mesmo, que eu lembro até daquela conversa do Vitão falando que ia sair, rodovia, nossa, velho. Então, e pessoal, enfim, só pra gente não se perder aqui na linha cronológica, isso é pra mostrar pra vocês que não vai ser fácil. Não. E que sozinho vocês até conseguem ir, mas se a gente não aprender a dividir as responsabilidades e confiar nas pessoas, que seja, cara, seu esposo, sua esposa, seu sócio, quem é que tiver com você aí, você vai ter que aprender a colocar seu ego de lado. Depois da última, né, discussão, acho que foi uma frase que o Vitão falou, inclusive, que pra gente dar certo, cada um teve que enfrentar os seus piores demônios. Verdade. Então, foi muito isso. Cada um teve que ceder numa parte, cada um teve que abaixar a cabeça. Os demônios de cada um. Cada um teve que... Cara, o meu demônio era ser muito cabeça dura. Teimoso mesmo, assim, essa é a palavra. O meu é ser egoísta. E o meu é pedir desculpa pra tudo e não ter confiança no que eu faço. Isso é muito bom. Exato. Isso aí saiu numa DR nossa. Numa DR não, esse foi um offsite nosso psicológico. Mas isso dá um insight também pro pessoal que tá ouvindo a gente, cara, que o cenário nunca fica mais fácil, né? O mundo. Quem fica mais forte somos nós. Só que a gente investe anos de formação técnica em medicina e às vezes a gente não investe nada em formação pessoal. Sim. Autoconhecimento que tá, muito banalizado. Então tem que se autoconhecer, parece um negócio, enfim, que é lero-lero. Mas, cara, quando você estuda como você se comporta e age, você entende, masteriza isso, cara, você ganha um superpoder. E a gente foi fazendo isso ali meio que a ferro e fogo. E, putz, teve vários embates mesmo ali, que ainda bem que era no home office, né? Não era no presencial, porque senão ia ser ruim. E a gente teve que realmente enfrentar o negócio e colocar de lado muitas coisas. Falar, cara, peraí, o que é mais importante pra mim? Aí o que é minha opinião, o que é certo, o que tá sendo minha interpretação, o que é o melhor. E essa reunião de 9 horas, foi mesmo, a gente ficou 9 horas conversando, terminamos... E era a segunda reunião já, né? Já tinha assistido uma que foi até de madrugada. Tinha uma que saiu pior do que quando chegou. Foi aquela, exato. Que eu lembro que, cara, eu tinha vindo, eu não dormi nada, no outro dia era 5 horas da manhã meu voo, já voltei pra lá. Eu fui embora dirigindo pro interior 3h30 da manhã. Cara, que loucura. Mas enfim, deu super certo. E acho que, é uma baita reflexão aí de que às vezes a gente tá mostrando tudo que tá acontecendo e é super legal. Mas assim... só um adendo que é importante pro pessoal contar. Aquela cagada que a gente fez com o Michael, a gente corrigiu. Exato. Eu ia chegar nesse ponto. O que aconteceu, né, cara? Então, assim, bom, aí teve essa do Vitão, só pra lembrar uma coisa, que na época o Vitão, tava decidido a sair, e aí a gente fez uma reunião, eu tava na UTI Covid, fazendo a reunião ali online com eles. Isso antes da AF, né? Antes da AF, Vamos falar da AF agora, gente. Aí o Vitão, vou sair. Cara, eu lembro que eu... barato, hein? Eu lembro que eu vendi barato aquele dia. Eu lembro que eu peguei, cara, e aí eu chorei e falei assim, cara, você não vai fazer isso comigo. Falei, cara, aí eu falei assim, porra, lá quando aconteceu no passado que eu paguei pra ter 10% da empresa, não sei o que,
cara, eu fiz isso porque eu acreditava nisso aqui. Você não vai fazer isso comigo agora, cara. Você, me desculpa, eu não vou deixar você fazer. E eu lembro que foi uma condição Respira aí, depois a gente foi fala. uma condição que eu falei, cara. Ele falou, não, eu tenho muito respeito por você. Ele tava meio tratado com o Bernardo. Eu tenho muito respeito por você, Michael, não sei o que. Cara, você tem algum respeito por mim, você não vai tomar essa decisão agora. Só esperar uma semana. Foi. Ele topou, meia hora depois me liga. Não, tomei a decisão. Não, mais uma hora conversando ali, cara. Eu falei, bom, e as coisas se resolveram. E isso que falou foi exatamente, depois de toda aquela conversa, inclusive essas questões do passado foi resolvida. Pô, recebi até o dinheiro de volta. E, cara, aquela questão da empresa de participação também, a gente equalizou e tal, foi bem legal. Aprendizados, né, cara? Porque, nossa, imagina só. Se eu fosse esperar estar pronto para encarar esse desafio, eu tava até hoje esperando. Se você soubesse o que teria dentro desse desafio, talvez você não teria entrado. Não teria entrado. Exato. Porque você fala, cara, não dá. Mas, assim, não faz sentido. É uma parada que transformou minha vida, tanto pessoal, como emocional, como tecnicamente, financeiramente, por completo. Então, valeu super a pena ter mandado o inbox pro Michael lá, ter ouvido o Bernardo e marcado de jantar depois. A oportunidade tá aí todos os dias, cara. É você pegar a primeira que passar, ou a que tiver na sua mão, e tomar a decisão, cara. Porque mesmo que ela não te leve aonde você quer, ela vai fazer você evoluir. Ela vai te preparar. Ela vai te preparando, você vai se desenvolvendo alguns pontos. E hoje eu vejo muito isso, né? Por estar lidando com um médico ali, especialista no consultório, às vezes o que eu vejo? Um super profissional, com a técnica médica muito boa, mas, cara, um adolescente ou uma coisa muito frágil, imaturo emocionalmente, e algumas outras habilidades que vão ser exigidas em um negócio em um consultório. A pessoa não sabe lidar com crítica, a pessoa não sabe lidar com trabalho em equipe, a pessoa não sabe lidar com um risco de fazer um empreendimento, por exemplo, mas eu vou alugar a sala por R$2.000 por mês, não vou conseguir pagar isso não, cara, são R$2.000 por mês, vamos fazer uma conta aqui, um planejamento, ou seja, coisas que se ela tivesse se exposto mais cedo, ela vai ganhando uma casquinha ali, vai ficando mais esperta e o negócio manda. Outro dia eu tava até pensando nisso, né? Tipo assim, cara, o tanto que a gente aprendeu, evoluiu, tomou porrada nesse processo, e aí é aquela história, né? Hoje, se largassem qualquer um dos três, largados e pelados, cara, não tem mais nada, você começa do zero. A gente constrói um business do zero, entendeu, Mas vai ter internet? Oi? Não, se tiver Wi-Fi, eu resolvo. Tem que ter internet, exato. Wi-Fi é o Rubão que fala, né? Uma besta enjaulada com o iPhone na mão. 3G e o iPhone na mão, a gente resolve. E aí, que nem você falou, às vezes você faz o negócio não deu certo, mas, cara, você aprende muito, você evolui, né? Isso ninguém toma, né? Não. E essa questão, né, quando a gente falou, né, que teve aquela negociação com a AFIA, cara, isso foi um período muito angustiante, porque é o que você fala, ao mesmo tempo que a gente tava, temos que crescer, temos que começar aqui. Você tem que mudar de conversa toda hora, né? De contexto, de discussão. E aí aquela história, a tal da due diligence, né? E aí eu falo muito isso hoje. O cara fala, esses caras aí ficam vendendo esses cursinhos, não sei o quê. Cara, você acha que se fosse qualquer coisa que a gente estivesse vendendo, a gente tinha passado por uma due diligence de uma empresa que é listada na Bolsa Americana e tal? Due diligence é a diligência, viu, gente? Isso. É literalmente vasculhar sua vida pessoal, profissional, seu CPF, CNPJ inteiro e tudo que você faz. Tudo. Cada vírgula, cada você comprou centavo. Um Chevette 69 do seu prêmio, você não pagou, os caras vão achar É por isso lá. que tem que jogar o jogo da forma certa, né, Sim, cara? Muita exato. gente busca aí atalhos, fazem manobras aí que no curto prazo até geram mais retorno, mas lá na frente toda besteira que você fez já era. A gente pensa que a due diligence é tipo o purgatório ali, cara. Você vai pagar por todos os pecados que você cometeu na sua empresa. E aí você escolhe quantos pecados você vai ter. E até na vida, né, cara? Porque às vezes tem due diligence que para no CPF. Vai ver que esse cara tem alguma coisa ali, aí vai conferir e falar, isso aqui é um risco muito grande de ser assumido. Exato. E aí o negócio não anda. A gente ouviu falar disso, né? Que teve negócios que não andaram por causa disso. Mas voltando lá, a AFIA tava nesse processo de, trouxe o Whitebook, que a gente era conteudista e fã, trouxe o iClinic, trouxe as faculdades, foi trazendo ali, logo na seguida chegou o Cardio Papers também, e outras empresas estão com a gente aqui hoje, né? E aí chegou a hora da gente conversar. E, lógico, né, que nesse processo de negociação envolve vender a empresa e receber um bom Pix. E a gente teve também que se alinhar muito nisso, né? Sim. Porque imagina só, era o Michael com 40 anos e 4 filhos, e na outra ponta o Bernardo com 29 solteiro. Nem o cachorro tinha na época ainda. Nem cachorro. E eu tava ali com o namorado, noivo já, mas não tinha cachorro também, tava no meio do caminho. Então, cara, você conseguir organizar um processo que vai ser interessante pros três e respeitar a história dos três também foi um baita desafio. Um baita desafio. E sempre existe a dúvida, né? Será que é o momento? Será que é esse modelo? E eu acho que uma coisa que fez muita gente ter segurança na tomada de decisão, óbvio que o valor importa, óbvio que as condições importam, foi bom. Mas foi muito mais a visão de futuro, né? De participar, eu ia falar justamente participar dessa construção junto com a AFIA, de ter ali uma plataforma
que ia dar muito mais possibilidade do que a gente faria isso sozinho. Então, no fim do dia, a decisão recaiu sobre isso. A gente falou, né, então a gente achou ali os cenários de valores que deixariam os 3 confortáveis, e beleza, a proposta cobriu isso. E aí, a segunda condição que a gente colocou foi, mas peraí, a gente vai entrar para bater contingência, fazer só o que tem que ser feito e não vai ter opinião, ou a gente vai conseguir pegar o que o Além da Medicina nasceu para fazer e acelerar isso exponencialmente e ganhar mais tempo ali, e sei lá, um plano que demoraria 15 anos, a gente vai conseguir executar em 5. E aí foi o segundo ponto que a gente foi conferir, né? Estava conversando com o pessoal que estava aqui dentro, e já conhecia também o Bruno no CPF, e via a seriedade dele, dos projetos dele e tudo mais. Isso ajudou muito. A gente conheceu o pessoal da Medical Harbor também. Da Medical Harbor, exato. E a gente falou, cara, vamos entrar num ambiente divertido, pelo menos aqui, e vai ser muito bom. E a promessa se cumpriu, né? Sim, é legal a gente falar que se cumpriu completamente. Pô, hoje a gente tem, acho que é unânime, a gente já conversou sobre isso, né? 0 arrependimento de tomada dessa decisão. Acho que a gente fez um movimento aí que, pô, foi super positivo pro Além da Medicina, que agora tá dentro de um grupo onde ele tem muito mais poder, muito mais capacidade de executar aquilo que se propôs, o quanto que a gente conseguiu evoluir nossas soluções, o quanto que a gente conseguiu contribuir também para algumas soluções aqui dentro da AF. Então, no fim do dia, a grande mensagem, né, é que não é sobre o destino, onde aquilo te leva, né? É sobre quem você vai se tornando no caminho. E, pô, até agora o caminho tá massa. Lógico que às vezes, cara, a gente sente o baque. Sim. Porque a gente tá, por exemplo, o Além da Medicina, quando a gente entrou, tinha 100 pessoas no time, né? Então já dava um trabalhão cuidar de 100 pessoas, pagar 100 salários ali, né? Não é 100 salários mínimos, né? São 100 folhas de pagamento ali. Isso. A responsabilidade, 100 famílias e tudo mais. Já dá uma pressão. E, cara, a gente erra muito, né? A gente erra muito no processo e tudo mais. Só que, se for olhar para nós três, a gente não foi preparado, né? Forjado para entrar nesse mundo e encarar os desafios que a gente tem. A gente entrou e, no meio do caminho, a gente foi se reinventando ali e tomou muita porrada. Mas eu fico parando pensando hoje. Falei, cara, eu recebi um convite para palestrar num evento do Colégio Brasileiro de Cirurgiões para falar sobre consultório. Pô, legal. Você mandou ontem, né? Eu falei com você, mandei rapidão, mas eu queria falar depois. Aí eu falei, cara, que dia que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões ia me dar um espaço para falar sobre consultório médico, se eu não tivesse lastreado ou em conjunto com uma empresa tão séria e grande como a AF. Entendeu? Ia demorar muito. Que dia que eu ia conseguir, no MCP, ter um software, né, um prontuário eletrônico para todos os alunos que entram no meu cursinho online, entendeu? Então é um avanço que você consegue, cara, que dá orgulho demais você ver a transformação que você está gerando em cadeia, né? E é isso que eu acho muito legal. A gente brincava que a gente seria a maior empresa de educação médica do Brasil. Somos. Exato. Entramos e somos agora. E a segunda era que a gente ia transformar a saúde brasileira, né? Que a gente ia transformar a realidade do médico no Brasil e a saúde como um todo. Isso a gente falava lá em 2019. Começamos com esse objetivo. E, cara, eu tenho certeza que a gente vai conseguir transformar o jeito que se exerce a medicina no Brasil. Tanto atuando ali no médico, né? Mas o médico, quando ele é impactado por melhores soluções e consegue se relacionar melhor com a carreira, com a vida, com tudo, ele também gera um melhor resultado para o paciente. E isso cria um ciclo vicioso. Eu acho que esse é o plano do futuro, né, cara? A gente contribuir cada vez mais para o nível de satisfação profissional e pessoal desse médico, seja ele se preparando para residência, seja ele começando o consultório, seja ele do ponto de vista ali, começando a sua jornada ali de investimentos e relacionamento com finanças pessoais. E também, cara, a gente contribuir para... Hoje tá bem localizado, a gente tem esse tipo de possibilidade de discutir modelo de saúde, modelo de formação do médico, modelo de residência médica, modelo de pós-graduação. Então, eu acho que, olhando para o futuro, eu acho que é para aí que a gente caminha. Para a gente cada vez mais adequar essa realidade e as possibilidades que existem ali no mercado para que esse médico se forme melhor, para que ele possa focar na medicina dele, exercer uma medicina de qualidade, impactar a ponta e também ser feliz ali nessa jornada. Era o nosso propósito inicial, né? Que quando eu perguntava, né? Por que vocês criaram tudo isso, né? E isso, não, a gente falava, cara, para ajudar o médico a exercer a medicina que ele sempre sonhou. E é uma realidade, né? Porque você entra na faculdade, às vezes, você tem todo aquele entusiasmo, e às vezes você chega no mercado de trabalho sem as habilidades e as ferramentas necessárias, você é massacrado, você é passado por cima. E aí, muitas vezes, a pessoa se decepciona com aquilo, começa a achar que, pô, que não vale a pena, e a gente tá aqui para resgatar isso, né? E hoje, como você falou, dentro de um
um ecossistema de saúde tão grande, né, médico, pô, a gente tem, assim, muitas possibilidades de fazer isso. Tanto é que o objetivo é você realmente acompanhar essa jornada do médico, né, melhorar essa jornada desde a formação do cara até o último dia de vida. E óbvio, né, tem muita coisa para melhorar, inclusive dentro de casa. Sim, né? A gente tem muito caminho aí para percorrer. E, longe de estar perfeito. A única certeza que eu tenho é que, cara, todo mundo aqui dentro tá disposto a ouvir, melhorar e fazer o bem. Exato. E eu acho que a gente tá ali, né? Porque uma das coisas que mais me incomodou foi quando eu parei de atender no consultório, né? Uhum. Porque, pô, curti demais fazer o que eu fazia ali, tava felizão, era o sonho mesmo. Imagina, terminei a residência, montei um centro com academia, com meus pacientes ali, cara, tava voando, felizão, assim, cumprindo a missão. Só que aí pareceu uma missão muito maior e muito mais desafiadora e tudo mais. Eu falei, cara, e aí? Eu vou parar. Foco, né, cara? E eu comecei a ficar meio fazendo mal feito os dois ali. E aí, entre tomar a decisão de parar de atender e parar de atender, foram 8 meses, né? E aí, uma das coisas que eu lembro que mais me mexeu, que me deu força, foi uma conversa que eu tive com o Bruno Lagoeira também. E ele também teve essa mesma dor, foi quando o Whitebook cresceu muito, ele teve que tomar decisões ali. E acho que foi a terapeuta dele que falou, Bruno, você não tá deixando de ser médico. Você tá somente exercendo a medicina de maneira diferente. Porque quantos médicos são impactados pelo seu trabalho e impactam os pacientes todos os dias? Aí, cara, milhões, né? Milhares, né? E milhões de pacientes. Né? Milhões de médicos, não. Ainda não. Ainda não. E aí eu parei e falei, cara, é verdade, eu não tô deixando de ser médico, eu só tô exercendo minha medicina de uma maneira diferente. Não assistencial. Não assistencial por meio da educação. E hoje a gente sabe que existe uma carência absurda de médicos que pensem além da assistência, né? Aqui mesmo a gente discute diretamente, pô, precisamos de fazer um projeto tal, cara, faltava essa pecinha essa pecinha aqui, tem que ser um médico, porque se coloca um não médico, ele não tem contexto do negócio daquilo, e tal. Né? Isso é muito legal também de falar, né? A gente é muito usado como filtro aqui, né? Vem uma ideia, vem um projeto, cara, a gente já tá sempre dando opinião ali pra entender se faz sentido ou não, porque a ideia que nós tínhamos e continuamos tendo, não é de uma posição de guru, superioridade, temos tudo na mão aqui e sigam o nosso caminho até o fim. É muito mais de estar ao lado, de ser um colega de profissão e direcionar nesse processo, oferecendo ferramentas que facilitem o dia a dia ali. Total. Eu falo muito isso na questão financeira, né? Que é o braço que hoje eu mais toco, né? Educação financeira, inteligência financeira. E, cara, são milhares de alunos já que passaram pelos nossos treinamentos, pelos nossos programas. E é muito legal de você ver, assim, o cara que dizia que, pô, tava dando um monte de plantão um atrás do outro toda noite. Não conseguia nem ficar com a minha família, eu dormia mal, eu chegava no outro dia irritado no consultório, atendia de qualquer jeito. E o cara fala, cara, me organizei, comecei a ter uma grana. Pô, agora eu consigo não depender daqueles plantões noturnos, agora eu vou pro consultório, eu tô me atualizando, tô conseguindo agora fazer um curso aqui, tô melhorando, tô indo pro consultório descansado, com a cabeça fresca e tal. No final das contas, você tá impactando, cara, milhares de pacientes, né? Então, é algo que é muito, muito interessante. Eu vejo no consultório isso aí também. Famílias que estão se organizando melhor porque estão mais tempo em casa, com o filho, organizando a saúde, tá mais satisfeito, não tá tão frustrado mais com a escolha da especialidade. Sim. É um ciclo virtuoso isso aí, né? É bem legal esses depoimentos aí. Total. Assim como a mentoria em residência, né? Ajuda o cara a passar numa boa residência, fazer uma boa formação. Pô, isso aqui não tem Quantos preço. mil alunos já na mentoria que já passaram mais de 8 e deve estar chegando a 9. Esse ano a gente bate 10. Bate 10. 10 mil lá, amém. Muito bom. 10 mil médicos é muita gente, né, cara? É bastante. Não, aí você pensa, 2019, começa aquela conversa, sonho, é muito legal. Não, isso é bizarro. Se você falasse lá atrás, 2019, que isso o pessoal fala, pô, e como é que vocês planejaram isso? Não, galera, não planejamos nada. Nem imaginava. A gente só fez com muita vontade de ser sempre bem feito e colocamos dedicação no que a gente acreditava ali. E aquela história, cara, a gente passou por aquelas barreiras que geralmente quem tá começando passa, né? Que é as críticas externas, o pessoal não entender aquilo que você tá fazendo. Pra mim, isso me doeu muito, principalmente pelo fato de eu já ser especialista há muito tempo, de já estar, numa posição ali, né, de respeito no mercado e tal, e de repente os caras, virou coach, esse cara não deu certo na medicina, o cara lá nem deve ter especialidade, tá aí falando, e cara, não era verdade, isso me doía bastante. Cara, hoje eu já não ligo mais, né? Hoje eu já não tenho mais. Hoje, inclusive, é o seguinte, o pessoal usa às vezes o termo, né? Vendedor de curso, né? Como algo pejorativo. Cara, hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou um vendedor de curso, porque, cara, você acha que é fácil? Vende aí então, faz um curso, cara, de excelência, que as pessoas gostem, que
cuida do NPS. Cuida do NPS, cara, gerencia a equipe, fica todo dia, o dia inteiro pensando nas soluções, apagando incêndio, não sei o que e tal. E faz isso, cara. Monta essa empresa, lida com questão de caixa, de fluxo de caixa, de ter que estar vendendo ali, de ter que estar fazendo as coisas no dia a dia. E, além de tudo isso, faça um negócio que você é respeitado e que teus alunos recomendem e falam, cara, fiz o curso do cara. Pode fazer, cara. Fica à vontade. Seja um vendedor de curso também. Faz aí, né? Faz aí. Não, cara, isso é... Pô. E de novo, né, aquela questão que, pô, isso também é uma coisa que, queira ou não queira, né, quando aconteceu, ela traz um respaldo pra gente, que é, poxa, você ser comprado por uma empresa que é listada na Bolsa Americana. Galera, Bolsa Americana, o buraco é mais embaixo, tá? Tem SOX. Cara, Bolsa Americana, o buraco é mais embaixo. Então, você tem que estar tudo muito redondinho, né? Porque é uma empresa de capital aberto e tal. Então, você acha que, é o que eu falo, você acha que eles teriam comprado além da medicina se tivesse alguma falcatrua, alguma coisa errada, alguma coisa que não fosse de qualidade? Então é isso, cara. Acho que hoje tá aí a prova maior, né? Que tudo que a gente fez ali com dedicação se tornou, né, algo tangível que você consegue ver hoje. E, pô, caminhando pro final aqui, eu queria deixar um convite pro pessoal conhecer mais, né, sobre AFIA, né? Sim, legal. Escreve AFYA, pra quem não conhece aí. E sabe qual é o significado de AFIA? Seria saúde e bem-estar, né? Saúde e bem-estar em um dialeto africano. Isso. Swahili. Isso foi legal, não sabia também não. Eu também fiquei sabendo depois. E, pô, cara, a empresa que já tá dominando, mas vai continuar dominando aí o setor de educação médica, com essa proposta, né, de você viver o melhor da medicina. Tá escrito nas nossas camisas aqui, nós estamos de... Hoje nós estamos tudo... Embaixadores da AFIA Boys. Hoje nós estamos tudo... Boa, quem tá no YouTube aí, ó, dá um alô pra nós aqui, deixa o like na nova marca. E assim, contem com a gente, no nosso lado aqui, para sempre sermos ali os agentes, junto com todo mundo que trabalha aqui, para criarmos as melhores soluções para o médico, né? Uma das coisas que a gente nunca fez, a gente nunca viu isso sendo feito aqui também, foi colocar o médico como segundo plano. O segundo plano. O cara que tem o dinheiro ali, vamos explorar ele. Cara, isso não se sustenta. Pensa que a tese da AFIA, que está sendo muito bem executada, é acompanhar o médico, cara, da faculdade à aposentadoria ou até depois dela, né? Isso. Então, esse relacionamento, né, é muito delicado. É um jogo de longo prazo, você não pode... Se você chegar lá e cagar... Se você fizesse explorasse ali de maneira errada o processo, cara, quebra o relacionamento. E aí a AFIA é faculdade, a AFIA é Whitebook, a AFIA é iClinic, a AFIA é mentoria além da medicina, finanças e tudo mais. A AFIA é Cardio Papers, Endocrino Papers e tudo mais. Cara, se eu já não gostei da marca ali na minha faculdade, você queimou ali no Whitebook, eu já tô queimando tudo. Então, assim, o cuidado que a gente tem com isso é gigantesco, é um desafio gigante também. Sim. Mas contem com a gente aí, a gente tá sempre aberto e ouvindo os inbox, os depoimentos de vocês. Quando encontra alguma pessoa em qualquer lugar, o pessoal manda uma mensagem pra gente. A gente tá sempre olhando e atento às novas necessidades, né? Que estão mudando muito, né? Sim. O perfil demográfico do médico mudou, o perfil dos egressos da faculdade mudou, os interesses têm mudado. Cara, a gente tem que estar atento a isso e provendo sempre a melhor solução possível. Então joga aí no Google, afia.com.br, dá uma olhada lá no site, dá uma lida lá no site, que eu tenho certeza que você vai curtir. Legal. No Instagram, afia.oficial. Oficial. É isso aí. E pessoal, acho que essa é a grande mensagem, né? Eu acho que essa história do Além da Medicina também vale para incentivar as pessoas a abrirem a cabeça, de entender que a medicina, ela é fantástica. A gente já deu alguns exemplos aqui de tudo que ela te possibilita, né? De você ajudar as pessoas, de você fazer o bem, de você ter uma qualidade de vida muito acima da população. E o caminho que você vai percorrer na medicina, quem decide é você. É óbvio que existem ali sempre premissas que vão te guiar ao longo da jornada, de, zelar pelo seu nome, ter uma boa formação, cuidar do paciente. Mas se você vai seguir um caminho mais assistencial, se você quer empreender em paralelo, se você quer ir para a área de pesquisa, cara, isso tá na sua mão. A medicina te possibilita todas essas possibilidades e cabe a você decidir, sabendo que cada jornada dessa, nenhuma delas vai ser fácil, mas todas valem a pena. Muito bom, muito bom. E, cara, hoje pra gente é um orgulho fazer parte desse ecossistema. É algo que a gente, nunca imaginava lá em 2019, quando a gente criou. Seria loucura. Se você falasse isso, é fácil. Não, doida a gente colocou nas metas lá, ser a maior empresa de educação médica, mas era com 30 anos. Exato, a gente não imaginou que ia ser tão rápido, né? Não, isso foi, cara, uma jornada incrível, a gente tem aprendido muito nesse processo. Posso falar, cara, que eu sou muito grato por tudo que aconteceu, tudo que a gente construiu até aqui. Grato à AFIA, grato aos meus sócios, ao pessoal que trabalha com a gente.
E é isso, cara, assim, e hoje, né, depois de tudo que aconteceu, né, eu lembro que eu até falava assim, ó, sei lá, 5 anos atrás, se alguém me falasse como é que ia ser minha vida hoje, eu falo, você tá louco, você, né, você usou alguma droga e tal. E hoje, na verdade, o que eu falo? Hoje eu não arrisco a dizer como vai ser minha vida daqui 5 anos, porque, cara, as coisas são tão dinâmicas, tem tantas possibilidades, tem tanta coisa acontecendo, que, cara, hoje, assim, eu sou aberto a, sei lá, né, a fazer muita coisa legal e diferente, que às vezes eu nem sei o que vai acontecer. Pô, essa é uma baita reflexão, Michael, porque eu tenho a impressão, quando eu converso com alguns colegas aí, de que quando eles olham pra frente, já tá tudo desenhado. E tem gente que curte esse perfil, né? Sim. Mas, cara, eu acho que talvez, se você tá nesse momento de olhar pra frente e você não conseguir enxergar nada novo, você tá muito encaixado, entendeu? Muito acomodado. E eu, pelo menos, gosto de ter novidades, assim, né? De me expor. Não tô dizendo de revolucionar do nada, mas, cara, eu lembro direitinho, eu tava atendendo o consultório, né? Na época do auge lá do meu consultório. E eu terminei uma sexta-feira à tarde, assim, agenda lotada a semana inteira. Eu olhei pra parede, falei, cara, será que eu vou ficar aqui até meus 60 anos? Eu tinha 30, 29 na época. Porque, assim, eu já tinha, cara, chegado ali no que era pra ter chego, né? Sim. Falei, cara, muito legal o que eu faço, mas eu não vou ficar aqui. Então, sei lá, se o cara tá na rotina já do plantão, do ambulatório, do convênio, tá no automático, sabe? Não tá crescendo, não tá evoluindo, tá só repetindo, e cada vez mais se esvaziando ali de quem ele é pra fazer o que tem que ser feito, é um sinal de alerta aí, porque acho que a satisfação e a alegria, ela traz a criatividade, traz a inovação, traz as mudanças e, pô, a vida tá aí pra ser vivida, né? Não pra bater ponto todo dia e lembrar que, apesar função. do nosso slogan ser viver o melhor na medicina, é viver o melhor também na sua vida, Exato. Porque a medicina é uma parte da sua vida. É um trabalho. É o seu trabalho, a sua carreira, mas existem outras peças ali que você tem que cuidar muito bem, porque senão de nada adianta você atingir tudo aqui e lá fora deixar os pratinhos caindo. Da família, da saúde. Isso foi uma premissa que a gente sempre colocou, né, em pauta. Hoje, inclusive, é algo que eu tenho como prioridade, família, saúde, relacionamento e tal. E, obviamente, cara, que o trabalho é algo que hoje toma a maior parte do meu tempo, isso é normal. Né, das pessoas e tal, mas eu vejo isso hoje dessa forma, é um trabalho, não é minha vida, eu não sou, antes eu tinha uma dificuldade de separar isso, eu era o médico deu ruim, ficou pesado, eu tenho certeza que foi esse suporte que a gente teve, né, de família, de amigos, de relacionamentos, que não deixou desmoronar. Exatamente. E o problema é quando a medicina vira a sua vida e você vai enfraquecendo esses laços. Quando tem um problema, você não tem um suporte, você não tem pra onde voltar, entre aspas. Aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo, então toma cuidado. Exatamente. É isso, né, galera? Não deixem de acompanhar os podcasts aqui do grupo, DesconstruCast, Toca Ficha, Médio Podcast e agora a AFIA Podcasts em breve, não sei se já vai estar liberado quando soltar esse episódio. Acho que já. No caminho aí. Isso, se inscrevam aí no canal, deixem like, recomendem pra algum colega seu que precisa ouvir esse episódio, tenho certeza que vai sair muita coisa boa daí. Legal. E não deixe de acompanhar a gente lá nos nossos canais, Instagram, né? Bernardo Preste, o Dr. Vitor Miranda. Pô, o meu tem que até ativar. Vou ativar mais o meu pessoal. Eu tô só no meu consultório particular. Médico Mike. O meu consultório particular, mentoria residência, finanças dominadas. Além da medicina. Além da medicina. É muita bom. coisa. É Medicel, Cardio Papers, iClinic, SHOSP. É isso, galera. Saúde. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.